Que Deus ilumine a sua vida. Hoje é domingo, 29 de março de 2020. Eu sou o pastor Renato Rocha e nós estaremos nessa próxima hora, ou nesses próximos 30 minutos, melhor dizendo, comunicando com você que está sofrendo. Comunicando com você que ligou agora o rádio ou a televisão, porque pela rádio também está sendo transmitido. E você está desesperado. Você quer a nossa ajuda. A Igreja Universal, ela está com as portas abertas. Você que acompanha o trabalho da Igreja Universal, teríamos um culto agora às 9h30 da manhã. Não teremos o culto, mas isso não impede você, que não é do grupo de risco, de vir fazer a sua prece, fazer a sua oração no seu individual. A igreja é enorme. Você pode ter o seu momento ali de oração, ir no altar, entregar o seu pedido, entregar o nome da sua família anotado num papel, ser fiel a Deus nos seus dízimos, nos seus votos, porque a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus, tem um versículo que diz, preparem tela cheia, por favor, produção. As portas do inferno não prevalecem contra a obra de Deus, contra a casa de Deus. Você pode conferir no versículo na tela cheia. Essa obra, ela não é do pastor, não é do bispo Macedo. Essa obra é de Deus. E nós estamos com as portas abertas atendendo pessoas com depressão. Segunda-feira passada, eu atendi uma senhora que veio pedir comida, porque devido à crise, ela não está trabalhando e ela trabalhava diariamente trazendo o pão nosso de cada dia. Sem trabalho, trabalho informal, não tem o dinheiro para comprar o pão. E aí, o que fazer? Então a obra de Deus não pode parar. Você que quer ajudar essa obra, você pode contribuir por essas contas em tela cheia, por gentileza. Essas são as contas oficiais para doações, para devolução do dízimo. Você fazendo essa operação pelo celular, gera um comprovante. Você pode trazer no altar em qualquer momento, em qualquer hora, porque a Igreja Universal está aberta. Inclusive, nós temos um projeto chamado Proclamadores do Telhado. São pessoas que se propuseram a ajudar a obra de Deus, a casa de Deus, a se manter. E como Deus ele é fiel e está prometido que quem planta, colhe, muitas pessoas estão colhendo. Vamos ao resultado dessa fé. Vamos lá. Meu nome é Fabiana, sou gerente administrativo, tenho 35 anos. Eu era uma pessoa infeliz. Eu tinha, assim, os meus medos, meus traumas, minhas angústias. Meu casamento ia de mal a pior. E eu conheci a igreja inicialmente através de um programa de televisão, onde eu estava passando momentos emocionais terríveis. E eu tinha problema financeiro, meu casamento, meus filhos, eram problemas generalizados, tinha problema de saúde. E foi quando, num momento em família, assistindo televisão, e eu comecei a trocar de canal e parei no pastor falando. E nesse momento ele falou diretamente comigo, onde ele falou, você que está aí, sentado, me assistindo, e está passando por esses problemas, e foi frisando cada problema, e eu falava, é comigo, não é possível, está falando comigo. E eu tomei, naquele momento eu tomei a decisão, eu vou conhecer. Eu acho que o sofrimento, tudo que eu estava sentindo naquele momento passou, porque eu fui decidida. Ainda que eu não falei com o marido, com sogra, na ocasião eu não falei com ninguém, porque veio como uma flecha, entrou assim, falei, é comigo, eu vou. E no dia seguinte eu acordei, decidida, sem falar com ninguém, chegou no trabalho, eu falei, olha, eu tenho um compromisso, eu preciso sair mais cedo. Foi maravilhoso, não tem assim palavras, a paz que eu senti. Eu cheguei num dia de oração forte, mas nem aquela oração me assustou. Aquilo, pelo contrário, me fez muito bem.
E foi o início, porque na outra semana eu estava lá de novo, Fui aprendendo a obedecer, né? Foi corrente, e eu sei que essa situação financeira, ela se inverteu de uma maneira que hoje eu possuo bens, né? Eu conquistei carros, eu conquistei minha casa na praia hoje, né? E tenho profissão, hoje eu sou batizada com o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que faz a gente levantar, acordar, agradecer a Deus por mais um dia, enxergar o amanhecer de uma forma diferente, bonita, sabe? Às vezes o céu está cinzento, mas você consegue enxergar a beleza naquele dia. E sem dúvida, o Espírito Santo é tudo. Eu vim através da programação. Ali foi o início de tudo. E hoje eu também ajudo, porque eu sei que as pessoas às vezes não entendem, mas é um chamado. E foi esse chamado que mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu falo assim, se não fosse por isso, talvez eu nem estaria viva. Eu agradeço, muito obrigada mesmo. Você viu aí a história da Fabiana? Quem planta, colhe. Para você entender melhor esse projeto dos proclamadores do telhado, eu vou colocar então a chamada que fala sobre esse projeto. Pessoas que se propuseram a ajudar mensalmente com um valor X, de acordo com a sua condição. Não é uma obrigação, não é uma imposição, mas lembrando dos tempos bíblicos, se você é um estudioso da Bíblia, você lê a Bíblia, quando um rei, ele assumia o reinado, ele desconsiderava a casa de Deus, o reinado dele era fracassado. O reinado de Asa foi fracassado, você pode conferir isso. E quando Josafá, ele assume o reinado, o que ele faz? Abre a igreja. A primeira ordem, abre a casa de Deus. Ele foi lá, abriu as portas do templo, naquela ocasião abandonada, ruínas, luzes apagadas. Ele restaura o altar, ele restabelece o culto a Deus. As pessoas voltaram para a igreja, para o altar, a dizimar, a ofertar, e o reinado de Josafá foi um sucesso. Essa é a proposta. Coloque aí, por gentileza, produção, a matéria que fala, ou a chamada que fala, dos proclamadores do telhado. Vamos lá. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo. Desesperado. Você que se encontra no fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Eu me dirijo a você. Você que diz, bispo, eu perdi um ente querido, eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha empresa, pela qual eu me dediquei anos. Eu não sei lidar com esta perda, eu estou aqui com uma arma em mãos, eu estou com a mão cheia de medicamentos porque eu vou tirar a minha própria vida. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu tinha muita insônia, eu não dormia. Foi quando eu comecei a assistir os programas da igreja à noite. E o bispo entrava. É com você que o Espírito Santo está falando. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior.
O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doação, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Nós temos muitas frentes de trabalho, não só dentro do templo, mas nós atendemos moradores de rua, nós trabalhamos nos presídios que agora, no momento, estamos restritos. Não estamos podendo entrar no presídio, mas a família dos recuperandos, eles estão sendo atendidos, estão sendo visitados à medida do possível, né? Por conta dessa clausura, por conta dessa situação toda. Mas eu vou colocar agora a matéria de outras frentes de trabalho evangelístico da Igreja Universal. Acompanhe. Deslizamentos, inundações, quedas de árvores, bloqueios nas ruas, destruição e perdas humanas são as consequências da tormenta tropical Hare, na Serra Norte de Puebla, México. Na comunidade de Jautepec, a queda de um barraco deixou vítimas mortais, entre elas crianças. Pensé que ya era el fin del mundo, pensé que todo iba a acabar en ese momento. No teníamos salida. Nosotros nos refugiamos en la casa de mi hermano, en el segundo nivel. Estábamos arriba, porque yo cuando salí de mi casa me sacó uno de mis hermanos. El agua ya me daba a mi pecho, ya era muy, muy feo. Me sacó uno de mis hermanos y toda mi familia estaban arriba, en la casa de mi hermano. Y de ahí de la ventana estábamos viendo cómo el agua subía y no paraba de llover. Y pensamos que ahí íbamos a quedar. Perdí la familia de 2 sobrinos, encontramos a uno, pero nos falta otro. Y la familia hablando de mi hermana, pero hablamos de su cuñado, pues perdió su familia, bueno, su esposa y su bebé. Son los que encontramos a 3 ya fallecidos, son los que encontramos, pero nos sigue faltando una. Eso no sabemos ni a dónde está, a dónde quedó, está enterrado, o se lo llevó el lago más para abajo, la verdad no sabemos. O amor ao próximo é o que move ao Centro de Ajuda Universal para estender sua mão amiga aos mais necessitados. Foram várias as adversidades que se enfrentaram para chegar às comunidades de Jautepec e Chicauaxtla, Puebla, México. Finalmente o caminhão estacionou e a multidão começou a se aproximar para receber o apoio para poder resistir a essa tragédia. Nesta ocasião, o apoio foi de 7 toneladas de alimentos não perecíveis, cobertores, roupas, brinquedos para as crianças e, sobretudo, o alimento espiritual, a Palavra de Deus.
verdad sí me parece bien y pues, esto bien para, ahora sí, para ayudarle un poco también. Sí, la verdad sí, mucha ayuda, sí. Con esto ya es un poquito, pero pues sí es suficiente. La verdad, darles muchas gracias y pues mientras que están bien, ustedes están atentos por nosotros, pues darle gracias a Dios igual. Para saber, ahora sí, gracias a Dios igual y a ustedes también. ¿Qué le parece esta ayuda que fue traída para ustedes? Pues gracias a Dios que nos está regalando la gente que nos ayuda mucho, mucho. Nos está dando vida, si no nos morimos de hambre. Nessa época agora da situação do novo coronavírus, aonde não estamos realizando cultos na igreja, porém fique claro que a igreja está aberta. Nós providenciamos um envelope que tem essa frente, por gentileza coloque em tela cheia, ele tem escrito Aliança de Amparo à Casa de Deus. As pessoas que vêm estão fazendo suas orações, estão entregando seus pedidos no altar, elas pegam esse envelope, Aliança de Amparo à Casa de Deus, e elas estão preparando para os próximos dias uma oferta para manter a Casa de Deus. Nós não temos nenhum acanhamento, a gente não se constrange em falar isso na tela da televisão. A Igreja Universal funciona há mais de 40 anos através dos dízimos e das ofertas. Isso é bíblico e tem abençoado tantas pessoas. Você vai acompanhar agora um casal que se tornou esse cooperador da obra de Deus e eles estão sendo abençoados porque é bíblico. Todo aquele que dá, recebe. Então você pode vir hoje e lá no altar pega esse envelope, a Aliança do Amparo à Casa de Deus, você prepara ali a sua oferta de fé e você pode trazer o dia que você quiser e com certeza, amparando a casa de Deus, Deus há de amparar a sua casa como vem amparando a casa desse casal. Acompanhe. Todo casal, quando pretende se casar, logo imagina uma vida feliz, equilibrada e tranquila. Tiago e Edelita imaginaram tudo isso, mas só imaginaram porque a realidade foi bem diferente. Uma vida marcada pela miséria e o pior, a humilhação. Eu fui criado pelo meu pai e minha mãe e eles tinham um casamento sólido. E isso para mim foi um ensinamento, porque eu queria também lá na frente ter um casamento, eu queria ser feliz com uma pessoa. Eu conheci a Alita, a minha esposa, minha primeira namorada. Eu imaginava que eu ia casar, que eu ia ser muito feliz, que eu ia ter uma família, que eu ia ter um marido que me amasse, que nós íamos crescer juntos, comprar uma casa, viajar, ter o nosso trabalho, viver bem. Quando você precisa de recurso, você consegue esse recurso muito fácil vindo de terceiros. E aí nós caímos na bobeira de pegar esses recursos de terceiros para poder casar. Através de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, a ponto que rapidamente, na época, nós chegamos a acumular R$80 mil de dívidas. Assim, o sonho de um relacionamento perfeito logo deu lugar a dias terríveis. Eu comecei a ficar humilhado, por mais assim, na hora que eu via os parentes da minha esposa, eu ficava assim com vergonha, envergonhado, porque eu tirei ela da casa dos pais dela e eu não estava conseguindo dar uma vida de qualidade. Pelo contrário, a gente já começou a passar fome. Eu ficava muito entristecida por ele e por mim também, lógico, porque eu queria fazer mais para poder ajudá-lo. Ele trabalhava em 3 empregos e não conseguia pôr um pacote de arroz, um fubá dentro de casa. Nós chegamos a um ponto que nós não conseguimos cumprir com o compromisso de pagar o aluguel, acumulamos alguns aluguéis e aí nós fomos expulsos do apartamento. E o meu sogro tinha uma casa em construção, era num sítio, e aí foi fechado um madeirite na sala de 2 metros por 2 e colocou as nossas coisas ali. Voltar para casa dos meus pais foi assim o pior golpe que eu pude levar. Eu me senti derrotada, eu me senti humilhada, envergonhada, eu me sentia
o pior lixo de pessoa que alguém poderia se sentir. Foi horrível. E aí eu cheguei em casa e eu comecei a chorar. Chorar. Aí minha esposa falou, por que você está chorando tanto? Eu falei assim, amor, hoje eu entendo por que um pai de família dá um tiro na cabeça. Minha esposa ficou assustada. Então ali eu já estava chegando no fundo do poço interno também, e não só do lado de fora. E juntando tudo isso, acumulando tudo isso, toda essa dificuldade que nós estávamos vivendo, tinha também várias questões familiares, problemas familiares, e eu decidi que eu ia procurar ajuda na Igreja Universal. Chegando lá, eu encontrei poder. Eu senti um poder sobrenatural que eu não consigo, assim, com palavras não dá para explicar. Eu vi que ali tinha a chance de uma saída. Era tudo que nós estávamos precisando e que nós não tínhamos, né? Então, foi uma fé inteligente que eles passaram. Não foi uma utopia, um conto de fadas. Não, foi uma fé inteligente. Eu quis levar isso para o meu marido. Ele tinha que receber isso, porque ele estava na mesma situação que eu, e isso foi muito libertador. E aí eu chamei, convidei ele para ir. Muito resistente, relutante, preconceituoso. Falava que a Igreja Universal era uma seita. E eu falei, não, ali eu não aceito. Eu sou uma pessoa estudada e eu não vou perder o que eu tenho para essa igreja. E aí minha esposa me chamou a atenção, falou assim, amor, você não tem nada. É mais fácil eu pedir ajuda do que realmente eu dar alguma coisa. Então eu fui, mas eu fui com o coração muito fechado. As primeiras reuniões eu era muito desconfiado, e eu, por já ter uma formação, eu gosto muito de ler, muito de estudar. E aí tudo que o pastor falava lá, eu pegava a Bíblia e pedia para minha esposa abrir a Bíblia para me mostrar se realmente estava escrito na Bíblia. E ali foi a primeira vez que realmente eu abri uma Bíblia para ler. E aquela seria a primeira leitura que revelaria a verdade, que até então nem ele nem a esposa tinham conhecimento. E aí eu abri meu coração, sabe? Eu falei para Deus, falei, meu Deus, eu não sou nada. Eu preciso de ajuda. Porque o diploma lá fora não mudou minha vida. Se o Senhor é vivo, como a tua palavra está dizendo que o Senhor é vivo, que eu não sabia que existia um Deus vivo, então eu quero que o Senhor entre na minha vida e transforme a minha vida. Me ajude, me cure, mude meus pensamentos, porque eu era muito orgulhoso. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa de coração muito duro. Então assim, eu tinha que ver para crer. Se você não me mostrasse o fato concreto, eu não cria. E eu falei para Deus, meu Deus, então que eu não seja mais assim. A partir de agora eu vou crer e depois eu vou ver. E eu creio que o Senhor vai cumprir a sua palavra. E Ele cumpriu. Eu já não olhava que eu tinha dívida, eu já não olhava que eu estava passando uma situação complicada, mas aí eu já comecei a olhar com outros olhos, olhar com os olhos da fé. E aí eu coloquei toda a minha força realmente nessa comunhão com Deus, pedindo a Ele direção, pedindo a Ele ensinamento, que Ele me desse força, e fui crescendo. Eu e minha esposa, nós fomos crescendo, pagamos todas as dívidas. Nós conseguimos um apartamento numa área nobre da cidade, 4 quartos, 2 suítes, um apartamento abençoado. Existe paz na minha vida, existe paz na minha casa. Hoje nós conseguimos fazer várias viagens internacionais, nós já conhecemos vários países. Nós chegamos a ganhar prêmio nacional de destaque de trabalho, ficamos entre as 100 melhores empresas do país em 2018. E pouco depois, até para minha surpresa, eu nem esperava, eles me convidaram e me titularam como comendador dentro do Palácio do Planalto, no Senado, em Brasília. E o mais importante, eu falo que é o espiritual. É a certeza da salvação dentro de mim, é ter o Espírito Santo comigo. Esse é o maior patrimônio que eu tenho, é o Espírito Santo. Porque tudo que eu tenho, ele não se compara à alegria de ter o Deus vivo dentro de mim. E tudo isso aconteceu com a prática dos ensinamentos da Palavra de Deus que Tiago e Edelita aprenderam na Igreja Universal do Reino de Deus. Ali eu encontrei a Deus e tudo mais que eu nunca nem sonhei. Eu encontrei Deus ali. Hoje, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, você vai na Igreja Universal, mas o que você vai fazer lá dentro?
né? Nossa, você é uma pessoa, você é um comendador hoje, você está indo na Igreja Universal, eles roubam. Eu falei, roubam? Eles me roubaram a doença, me roubaram a depressão, me roubaram a tristeza, me roubaram a miséria. Aí eu mostro a foto da onde eu vim. Eu falei, aqui era a minha vida antes e olha a minha vida agora. Ali eu conheci esse Deus que Ele é o Senhor dos Senhores, Ele pode resolver tudo. Foi o que eu recebi de mais precioso na Igreja Universal, foi conhecer esse Deus verdadeiro, poderoso e misericordioso. Quando o mundo todo virou as costas para mim, a Igreja Universal me abraçou e falou, vai, confia nesse Deus que Ele é contigo. E hoje a minha vida é um reflexo dessa confiança. Eu dei crédito àquilo que saía do altar. Eu podia simplesmente virar as costas e ir embora, mas eu dei crédito àquilo que saía do altar. E Deus hoje me mostra que foi a coisa mais importante, mais válida que aconteceu na minha vida, foi ter dado crédito à palavra que saiu daquele altar. Que Deus abençoe a todos. Esse é o momento final da nossa participação. E recapitulando, a Igreja Universal tem as suas portas abertas. O que faríamos agora, o culto de 9h30, não vai ter culto, mas eu estou ali no altar. Vou para o altar agora. Se você quiser sair de casa, vai me encontrar no altar agora, ali, orando. Quem quiser um aconselhamento, a gente pega aí 3 metros de distância, a gente não se cumprimenta, a gente não aperta a mão, mas a gente está aqui para auxiliar. A Igreja Universal, nós, pelo menos nós, estamos vendo como um serviço que não poderia, de maneira nenhuma, abrir mão. Como mercado, como hospital, como a farmácia. A Igreja Universal é o hospital que cuida da alma, essa é a verdade. Então, querendo vir, fazer a sua oração individual, não quer atendimento nenhum, fica à vontade, mas não despreze a casa de Deus. O nosso endereço em Juiz de Fora, Avenida Francisco Bernardino, número 273. Eu estou indo para o altar. Deus abençoe.